Olá a todos que estão assistindo a gente. Esse é o podcast Culture-se. Meu nome é Ariadne Amâncio e eu acho que hoje nós vamos ter um convidado que trouxe um clima ameno para a nossa cidade. Para quem está aqui em Uberlândia, nós estamos aqui num clima assim quase, sabe, assim, sulista. E eu acho que o meu convidado trouxe esse clima para deixar a gente ainda mais aconchegado. Eu estou aqui com o Gustavo Krelin. Muito obrigada por estar com a gente. Seja bem-vinda a Uberlândia. É um prazer recebê-lo aqui, tanto para a nossa cidade quanto para o nosso evento. O prazer é todo meu, Ariadne. Estou muito feliz de estar aqui. É um povo muito acolhedor, né? Tá muito gostoso estar aqui e trouxemos um pouquinho do frio de Curitiba para cá, com certeza. Nós agradecemos, porque aqui os tempos são sempre bem quentes. Foi bom para você. Que bom. Não passar um pouquinho de aperto, porque no Cerrado aqui a gente tem um clima bem quente e seco ainda, né? Muitas vezes as pessoas não se acostumam muito rapidamente com o nosso clima. Mas que bom. Eu vou te agradecer pela sua presença, por também dedicar esse tempo com a gente. Vamos começar essa conversa falando quem é Gustavo. O Gustavo antes do Gustavo artista, né? Aquele Gustavo que iniciou sua trajetória lá no Sul. O que você pode contar pra gente de memória, desse lugar que nós estamos aqui em Minas Gerais? Talvez possa ser um pouco distante para algumas pessoas. Olha, eu nasci em Santa Catarina, né? Em Jaraguá do Sul. Então, eu tive uma infância muito bacana. Porque eu tive pais assim, que sempre me levavam ao teatro. Todo final de semana a gente ia ao teatro. Então eu fui muito estimulado à criatividade, à contação de histórias. E logo assim eu falei, quero fazer teatro. Né? Aquele ambiente, né, para uma criança, acho que abre portas. Porque você vai construindo toda uma ludicidade, uma cabeça para criatividade, Isso é muito importante, né? Eu acho assim que a questão de você nascer num lar que te propicia essa abertura para o mundo das artes. Minha avó era pianista clássica, né? Meu pai, apesar de engenheiro, ele era presidente de uma escola de samba em Jaraguá do Sul, quer dizer assim... Uma diversidade, né? Uma diversidade de coisas. Então você vai tendo contato com o universo, né? E eu sempre gostei de carnaval, assim, e desse mundo artístico, né? Fazia pequenas exposições em casa e chamava os vizinhos, fazia espetáculos na rua e chamava os vizinhos, inclusive cobrava entrada, olha que audacioso. Já era empreendedor naquela época. Já era empreendedor. E aí eu decidi que eu ia fazer a universidade no Rio de Janeiro, porque o universo do carnaval me encantava e tinha o curso de indumentário. Então fui para lá e logo no primeiro semestre eu tinha uma professora que era jurada do Carnaval do Rio. Eu falei, olha, você escreve uma carta de recomendação, eu gostaria de tentar um estágio num barracão de escola de samba. E aí eu bati na porta da Imperatriz Leopoldinense, porque eu gostava muito da carnavalesca, que na época era Rosa Magalhães. E quem me atendeu foi o Sérgio Faria, que era o aderecista da Rosa. E eu trabalhei por muitos anos com o Sérgio, dentro do barracão, aprendendo esse universo mágico, né, e fantasioso do carnaval, que sempre me atraiu muito. Depois fui para Curitiba e terminei artes visuais lá, né? Mas assim, o começo foi esse, assim, né? Muito teatro, muita contação de história, muita permissão para entrar nesse mundo, né? Porque eu acho que a família é muito importante nesse quesito, né? De deixar você... experienciar, né? e sentir quem você é e te dar o aval para isso, né? Uhum. E quando você percebeu que você era um artista? Em qual momento? É tão difícil, né? Porque fica essa coisa... Mas assim, eu acho que que você tem que buscar as suas afinidades, né? E eu acho assim, não me considero assim, o artista, aquela coisa assim, né? Mas de uma certa maneira, eu acho que você tem que dialogar com o mundo com aquilo que dialoga com você, né? Aquilo que os seus olhos brilham, né? Sim. Eu acho assim que tem coisas que a gente já... Não, isso não é o meu caminho. A gente tem que se conhecer, né? Saber quem a gente é. E eu acho que vestir a camisa, acho que fica mais fácil, né? E assim a gente vai indo. A sua primeira experiência como um expositor já na sua área profissional, ela surgiu de qual fagulha criativa? Você
bebeu desse universo carnavalesco em primeiro momento ou surgiu outras linhas de ideias? Surgiram outras, porque quando eu fui morar em Curitiba, eu comecei a trabalhar muito essa questão, aí na Faculdade de Artes Visuais, muito essa questão da arte com a moda, da arte com o figurino. E aí eu lembro que eu fiz um figurino de garrafa PET, que era meio Maria Antonieta. Uhum. E a professora Silvana Scarinti, que era o curso de mestrado de música, olhou aquele trabalho e me convidou. Você não quer fazer os figurinos das nossas óperas? E aí a ópera surgiu na minha vida, porque daí ali desencadeou uma série de óperas que eu fiz os figurinos, sempre com materiais reutilizáveis, né? Porque essa questão, primeiro por uma questão de sempre os trabalhos terem pouco recurso financeiro. Sim. Então, assim, rolinho de papel higiênico eu usava para fazer peruca rococó, latinhas viravam armaduras, sacos de lixo transformavam em vestidos. Então, essa questão dos materiais reutilizáveis, né, e ressignificar esses materiais acabaram presentes. Eu pegava um espanador e virava um adereço de cabeça, uma vassoura que colocava, que virava um chapéu de soldado. Então, esse universo da ressignificação, da reciclagem, da sustentabilidade, entrou muito no meu trabalho, né? E nessa linguagem operística eu fiz muita coisa. Daí eu fui na UFPR, daí depois na UTF-PR, eu fiz alguns musicais, um inteiro só com um figurino de plástico bolha, por exemplo, e aí fui fazendo lá para Belas Artes, e aí as portas foram se abrindo, né? E depois eu fui mais para esse ramo de exposições, em que eu crio exposições através de figurinos, né? E aí eu estou muito nessa pegada de fazer exposições, de levar o figurino mesmo como obra, né? A gente dá uma escrafunchada, como diz aqui em Minas Gerais, a gente dá uma observada no seu currículo e eu vejo que você teve a possibilidade de ser premiado, né, com uma dessas exposições e a oportunidade de ir para Praga. Então, quando você sai do Brasil e começa uma carreira internacional. As portas do universo internacional, eles, por muitas vezes, são muito bem-vindos, assim, eles recebem de forma muito agradável a produção brasileira. Como é que foi para você esse movimento, você aqui no Brasil já tendo seu espaço e começar a ir para fora? Olha, é muito legal, né? Porque a gente que sabe, que está dentro da cultura brasileira, a gente olha para aquilo de um jeito, né? Mas, às vezes, para quem está fora, olha com certo ar, às vezes, exótico, né? Esse trabalho de Praga, eu fiz em parceria com o Zé, que é um cenógrafo, o Zé Marcaria Júnior. Infelizmente, ele faleceu, mas naquela quadrienal, ele escreveu o conceito e eu criei figurinos, que eram baianas de balde, a partir de um trabalho que a gente tinha feito... um curso que a gente tinha feito na USP com a Simona Rybakova, que era de Praga, e ela era fascinada pelo universo das baianas do carnaval, né? Então, o estudo dela era sobre as baianas, que são figuras, assim, sensacionais, e que cada escola de samba, né, tem uma fantasia diferente para esse personagem, e o estudo dela era sobre isso. E eu desenvolvi um figurino que eram baianas de balde. Então, assim, a saia delas eram baldes, assim, cada uma de uma cor. E a gente levou esse trabalho para Praga, muitos baldes. Eu me lembro que na imigração eu fui parado pela polícia, porque eles queriam saber o que eu estava fazendo com 48 baldes, um dentro do outro. Eu falei, olha, é um figurino. Eu mostrei a foto, depois de meia hora eles me liberaram. E foi um sucesso, que a gente abriu a quadrienal com aqueles figurinos dançando pelas ruas de Praga, e levamos essa figura da baiana até para as meninas que eram voluntárias. Uma era da Itália, outra era da Romênia, e esse pessoal acabou, né, de alguma maneira levando isso, e foi muito bacana. O trabalho teve uma repercussão muito legal. E ano passado fizemos uma exposição em Portugal, né, que foi uma exposição no Palácio Bister, na Luca Art Gallery. Então, que eram figurinos de contos de fadas, né? E foi muito legal, porque Sintra é uma cidade muito conhecida pelos palácios, né? E o próprio Hans Christian Andersen, que é um dinamarquês, autor do Patinho Feio, da Pequena Sereia,
foi para Sintra e se apaixonou pela cidade, porque ela tem essa atmosfera. Então, esses figurinos de contos de fada viajaram para esse país e também teve uma aceitação muito legal, porque a gente fez um grande baile de máscara na inauguração da exposição e foi, assim, incrível, né? Que era época de carnaval, então os figurinos junto com o palácio. Foi muito bacana, assim, né? Eu acho que são experiências que foram bem aceitas, assim, né? Sim. Foram bem interessantes. E esse meandro do universo da moda, de exposições, ateliês fora do Brasil, ele tem um alcance ainda maior, né? É diferente trabalhar com uma produção dentro do Brasil e uma produção fora? Eu falo mesmo de produção, de dificuldades e superações de montagem, de pensar os locais de exposição, de equipes, né, técnicas para poder montar e organizar todo o material. Você sente a diferença? Pode ser positiva ou negativa, mas há alguma diferença? Olha, eu acho que tem trabalhos e trabalhos, né? Acho que a dificuldade de levar para o exterior as peças é muito grande, né? Toda essa questão da burocracia de levar essas peças que não são pequenas, né, para outro país é muito difícil. Mas, no geral, a gente tem tido boas montagens aqui no Brasil. A gente tem boa equipe técnica, né? Então, assim, difícil sempre é. Sim. Né? Eu acho assim que você lidar com a matéria, você lidar com peças grandes, você lidar sempre é. Mas assim, a gente tem muitas montagens em Curitiba que são muito bacanas, né? Do ponto de vista horário para chegar, para montar, de limpeza, né? Tudo isso faz parte. Então eu acho que a gente tá indo muito bem, assim, né? Tem horas que tem coisas que lá fora são mais difíceis, outras aqui. Então, depende muito do trabalho, assim, né? Mas eu acho que a questão de fora é muito difícil levar esse material, né? Sempre tem essa dificuldade do transporte. E eu comento isso porque as nossas casas de espetáculos, até mesmo os espaços dedicados às exposições, eles vêm num crescente, né, no Brasil, mas ainda superando dificuldades mesmo técnicas de mão de obra especializada, formação para essas pessoas, né, que tem que ter uma formação específica para o cuidado com as obras, manutenção, né, segurança. Então, a gente tem todo um universo que está se desenvolvendo no Brasil hoje, mas que fora a gente pode ter uma facilidade maior por ter mais tempo de Sim. profissionais competentes para isso, né? Não que não temos, mas é que estamos em desenvolvimento. Com certeza, eu acho que isso é super importante, né? Porque hoje fica muito a gente ser multifunções. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que ser aquele que transporta, que leva, que monta, que desmonta, que fala, né? Então, assim, eu acho importante, né, a gente ser herói até um certo ponto, né? Sim. Depois a gente precisa realmente da ajuda e precisa criar essa profissionalização, né? Isso é muito importante, cada vez mais termos estrutura, né, de exposição e funções, né, e formação de profissionais. Imagina o artista fazer, correr para produzir, montar e fazer a mediação, abertura, vernissagem e volta. E desmonta e leva para outro lugar, é pesado. É pesado, é bem cansativo, assim. Isso. E você teve já na sua trajetória parcerias que você poderia dizer assim, nossa, isso me trouxe novas abordagens, me abriu o olhar para uma coisa mais significativa, que você pudesse evidenciar dentro da sua trajetória? Sim, a gente tem o Jorge Farjala, que é um diretor que se formou aqui, inclusive, né, e hoje faz sucesso no Brasil inteiro, com muitas produções teatrais e shows e tudo mais. E foi uma parceria que a gente fez muito interessante na pandemia, Sim. porque ele estava com o Irma Vap, que estava o Matheus Solano e o Luiz Miranda, e estava um sucesso absoluto. Aí veio a pandemia, né, teatro fechados, né? E aí ele tinha visto uns figurinos que eu tinha feito na fachada do Teatro Guaíra e ficou encantado, que eram de materiais reciclados, e aí ele entrou em contato comigo. Eu quero fazer uma peça dos Lusíadas e queria que você fosse figurinista. Vamos programar alguma coisa? E nisso, pandemia, né? Eu falei, olha, vamos, mas eu queria te convidar para fazer outro projeto, que eu tinha uma ideia de fazer um programa no YouTube,
que falasse sobre história da arte para todas as idades, com foco principalmente nas crianças e contar histórias inusitadas. E ele ficou louco, né? Ele super dinâmico e inventivo, embarcou nessa ideia comigo e nós desenvolvemos juntos o Fantástico Ateliê do Gu, que são 8 episódios, que está no YouTube. Quem quiser assistir, é só jogar lá no YouTube o Fantástico Ateliê do Gu. E nós, no meio da pandemia, montamos no meu apartamento um estúdio, as cenografias, e tem muita cenografia, muitos figurinos, e gravamos, no meio da pandemia, essa websérie. Sim. Aí a gente vai falar de por que Van Gogh admirava tanto as estrelas. A gente faz pesquisas e descobre que o guarda-roupa do Leonardo da Vinci era totalmente extravagante, ele se vestia com muita cor, além de ser figurinista, carnavalesco, e vai contando essas histórias de uma maneira muito lúdica. E essa websérie foi premiada, né? A gente ganhou o prêmio de melhor websérie educacional do Brasil naquele ano, no Rio Web Fest. E foi muito bacana, né? Porque era um período ali que as pessoas não podiam viajar, não podiam sair de casa, e de alguma maneira a gente levou os museus e a arte para dentro da casa das pessoas, né? Então foi muito legal essa parceria. De vez em quando a gente trabalha junto. Semana passada estreou o novo show da Vanessa da Mata, que ele está dirigindo. Isso. E eu fiz o adereço de cabeça, que ele queria uma coisa meio santa, meio orixá. E eu fiz todo de garrafa de PET de refrigerante, uma cabeça para ela, né, ser essa santa, essa orixá, e foi muito bacana, assim. Então, são parcerias que a gente vai fazendo que dão certo, né? E com certeza aprendi muito com ele, né? Com toda a experiência dele, de televisão, de cinema, de teatro, né? É muito bom, porque às vezes a gente aprende mais do que num curso fazendo mesmo, Sim. né? Esse relacionamento com pessoas, né? É muito importante. Interessante você dizer que aí as linhas, né? A gente pensa que o mundo é muito grande, ele é pequenininho, né? Essas linhas, elas se juntam porque eu fui atriz do Jorge Fajala. Olha, que bacana. Em uma trilogia rodriguiana, enquanto ele terminava seus estudos aqui e ia para o Rio de Janeiro. Olha, que legal. Então, quando você fala do inventivo, dessa coisa que ele pensa de forma muito vanguardista, é uma visão muito própria dele mesmo. Sim, sim. Eu sei os figurinos que eu tinha que vestir. E as possibilidades que ele trazia. Então, a história de Uberlândia se entrelaçando com a sua e você voltando aqui agora. Exato, né? Esse convite especial que o Alexandre fez. Isso. E foi muito legal, estou muito feliz de estar aqui, de apresentar esses figurinos, né? Mesmo que são poucos, né? Mas é uma exposição pequena, mas muito significativa para mim. Muito legal estar aqui, de conversar, de estar trocando, porque também para mim é uma troca, né? Olhar, ver aqui o que vocês estão fazendo, ver quais são as propostas que estão sendo feitas. Isso é muito importante, né? O Brasil é muito grande, é muito diverso, e a gente tem que ter esse diálogo, né? E essa, ao mesmo tempo, conexão de ideias, né? Eu acho muito importante. Então, é um prazer para mim estar aqui, é uma honra, e fico muito feliz, assim. E nessa exposição, você pode falar um pouquinho da exposição? Porque quem quiser assistir, quem quiser ver a exposição, eu não sei a data que a gente vai para o podcast no ar, mas é lá no Centro Municipal de Cultura. Vocês podem ver a exposição do Gustavo. Qualquer coisa, se não estiver, a gente deixa um linkzinho de algumas memórias da exposição. Sim, é uma exposição que ela conta com, acho que 25 croquis de várias óperas, trabalhos que eu fiz, e tem 3 figurinos, né? Eu escolhi esses 3 porque uma é a Carmen Miranda, que eu fiz com papéis de bala de Antonina. Antonina é uma cidade no Paraná que é famosa, ela tem esse índice de reconhecimento geográfico pela bala de banana, que é um alimento, digamos assim, que tem esse selo de ser daquele local, né? E isso foi uma exposição que eu fiz junto ao Sebrae e a Montenegro Produções, que eles deram para mim esses alimentos que ganharam esse selo, e eu tinha que desenvolver trabalhos. Sim. E eu, fazendo a pesquisa, descobri que a Carmen Miranda esteve nessa cidade de Antonina. E foi uma coisa muito engraçada, porque em 1933...
ela estava indo para Buenos Aires fazer um show junto com Ari Barroso e outros artistas famosos da época. E esse navio teve que parar em Antonina para fazer um abastecimento. Ela desce do navio e conhece o Teatro Municipal de Antonina e resolve fazer um show. E todo o dinheiro desse show ela doa para o hospital da cidade. É tão engraçado porque uma artista como a Carmen Miranda está em Antonina, que é uma cidadezinha muito pequena, né? Então eu falei, olha, vamos fazer um figurino todo de papel de bala de banana, já que a rainha das bananas esteve em Antonina. Então eu juntei as duas coisas, né? Então é um figurino todo reciclado de papel de bala e de saco, aqueles sacos de laranja que a gente foi torcendo, né? A Glaci, que é a minha costureira, que está aqui, também veio junto. E aí a gente foi fazendo esses figurinos, né? O brinco é feito com aquele suporte que as bananas ficam no supermercado. Então a gente foi brincando, né, com esse material de alimentação para contar essa história da visita inusitada da Carmen Miranda na terra da bala de banana. Também tem a Chapeuzinho Vermelho, que como fala a música do Braguinha, que vai levar doces para a vovozinha, a gente faz a roupa dela toda de plástico, de doces, na cor vermelha. Então, assim, é bem bacana, é um patchwork todo de material reutilizável. E tem a sereia, que eu fiz especialmente para a exposição de Portugal, porque o Hans Christian Andersen, que é o autor da Pequena Sereia, morou um tempo em Sintra, onde ia ser a exposição, então ela é toda de material de água, né? A saia dela tem aquela cortina de box que imita a bolha. O cabelo dela é toda feita de tapete de banheiro. Então, assim, é uma grande invenção aí do que seria a Pequena Sereia. Então, eu trouxe esses 3 figurinos pelo significado que eles têm, né? Dessa questão da ressignificação de materiais. E os croquis de várias épocas aí, de vários trabalhos. Com certeza, o público de Berlândia que puder ir à exposição vai ser sempre mais um novo olhar para a arte. E eu acho mais interessante a sua relação com esse universo e o universo carnavalesco. Porque ontem na sua palestra, muitos carnavalescos nossos foram ali, né, beber dessa fonte de quem já passou por essas comunidades carnavalescas, entende o universo. Porque aqui em Uberlândia a nossa maior dificuldade é o quê? Encontrar formas vanguardistas ou diferentes de utilização de materiais que poderiam ser reutilizados. Porque a nossa comunidade carnavalesca ela tem esse processo. O carnaval desse ano acaba, mas tudo que é feito, ele é guardado em seus barracões para ser reutilizado no outro ano. Então, que forma mais criativa, inovadora, que esses materiais podem ser utilizados. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que, para você, foi esse despertar dentro do universo carnavalesco dessa apropriação que você tem de materiais que veio ali da área cênica. Então, eu acho que o carnaval, né, é uma fonte, de muita criatividade, né, de muita cultura, é o fantástico, é o Brasil, assim, né, intenso que a gente tem, né. E eu sempre fui fascinado, e no tempo que eu trabalhei com o Sérgio Faria, era muito bacana, porque a gente, né, tinha essa liberdade de ver como era feito, né, e de sonhar. Então, esse universo do carnaval eu levei também para a minha visualidade, seja nas artes plásticas, seja no figurino, ele sempre está presente, né? E eu sempre me desafiei a buscar outros materiais, além dos materiais que eram usados no carnaval. Então, eu acho que essa pesquisa de materiais, ela é muito importante, né? E aí, eu acho que vai do nosso trabalho desde ir numa loja de embalagens e observar as coisas. Olha, mas isso poderia ser isso, né? Às vezes formas de papel, de bolo, usar em coisas diferentes. E essa bacia eu posso fazer isso, e com essas peneiras. Eu acho que vai de nós construirmos um olhar. Então, isso é importante para o profissional de carnaval, é o trabalho de observação, né? Um rolinho de papel higiênico, eu posso encapar ele, fazer várias perucas, vai ser um material barato, né? Com baldes eu posso fazer isso. Então, eu acho que vai de a gente trabalhar o olhar, porque às vezes a gente fica só no material que é caro, né? Nas pedrarias, nas
plumas. Isso tudo é um material caro e a gente sabe que cada vez é mais difícil a gente construir um espetáculo só com esse tipo de material, né? Obviamente a gente não vai ter o recurso financeiro do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Mas então eu acho que o trabalho de pesquisa de material, né? Da gente ampliar o nosso olhar, isso é uma coisa que eu procuro sempre trazer, né? Além daquilo que a gente está acostumado, é a gente se desafiar para fazer diferente, né? Para criar a nossa linguagem. Então, assim, agora tem um figurino, por exemplo, que é o pé de feijão, que é todo de mangueiras de jardim, sabe? Coisas que a gente possa buscar para substituir e nos desafiar, né? Formas, eu acho que texturas, né? Isso, eu acho que isso é muito do ser humano, sabe? A gente se reinventar mesmo, né? Porque a gente tem muito material já no mundo, então ver como a gente pode utilizar. Isso é o que eu proponho muito, né? Como o plástico bolha, eu posso fazer uma saia, né? Eu acho que essa brincadeira, eu acho que o mundo que a gente vive, que a gente fala de sustentabilidade, é muito importante, né? Eu tenho agora um trabalho que eu estou desenvolvendo que ele é todo de garrafa PET, todo. Então, assim, são vários mecanismos e carrosséis e móveis, ele é todo feito com garrafa PET retorcida e pintada. Como eu fiz esse trabalho para Vanessa da Mata, dessa cabeça para ela, então eu acho que isso é muito legal, né? O que eu proponho no meu trabalho é isso. É óbvio que nesse último trabalho, eu contorcendo lá, sei lá, uma centena, 2 centenas de garrafa PET, eu não vou criar um mega impacto no ambiente. Mas é o conceito que fica, né? A ideia que fica para outras pessoas fazerem, e aí eu acho que aquele trabalho de formiguinha, cada um fazendo um pouco, a gente consegue chegar lá e, ao mesmo tempo, na falta de recursos, a gente trazer soluções que possam viabilizar os projetos, né? Porque a gente sempre vai esbarrar no custo, né? A gente sempre esbarra nessa questão. Então, eu acho que é por aí, é mostrar caminhos, né? Que eu acho que todo mundo pode fazer, né? E o interessante é que o artista, para ele permanecer dentro de um processo de referência, ele tem também de revisitar as suas próprias ideias, suas próprias abordagens. E como você diz, até uma garrafa PET, se você utilizá-la toda vez da mesma forma, Exato. chega um momento que aquilo cessa. Então, peraí, eu vou usar a garrafa PET, mas peraí, vou aplicar colagem? Eu vou trabalhar com fogo para poder moldar? Entendeu? Existem outras formas de você se reinventar, até mesmo com o mesmo material. Exato. Então, você tem que ter tempo, você tem que debruçar em cima daquilo e falar, peraí, eu vou tentar, vai ficar ruim? Não, agora outra forma ficou melhor, então aí eu avanço um pouquinho mais, avanço um pouquinho menos, e tem que ter essa paciência, né? Exato, exatamente. Você vai se moldando, buscando novas formas, né? E é um trabalho de pesquisa, né? Tudo leva tempo, tudo é uma escadinha, é uma construção também, né? E eu acho que a pesquisa é fundamental, né? A pesquisa de materiais, você abrir o seu olhar e você afinar o seu olhar para coisas que possam, né, ser usadas. Então, eu acho que o meu trabalho é muito isso, assim, talvez o que eu possa contribuir é esse universo de possibilidades, que ele é inesgotável no mundo que a gente está. Né? E se eu perguntasse para Gustavo, hoje, atualmente, quais são as suas referências ou as suas inspirações? Olha, com certeza, eu diria que é a Rosa Magalhães, a carnavalesca que faleceu ano passado. Sempre foi uma referência para mim, escrevi artigos sobre ela, a minha monografia foi sobre ela, né? Sempre me inspirei muito no trabalho dela, que eu acho que é um trabalho de extrema contribuição para o Brasil, enquanto contadora de história, enquanto narradora do Brasil, enquanto visualidade, alegoria. Então, uma grande referência, né? Além dela, eu acho que artistas, assim como Goya, são muito interessantes para mim. O próprio Van Gogh, pelo uso das cores, né? Eu tenho essas referências muito fortes, né? E aí eu acho que a gente está aberto para o novo, né? Tem muita gente boa fazendo carnaval hoje em dia, né? Acho que tem muitas propostas novas, eu acho que as coisas estão se ampliando. E eu acho que a gente sempre tem que ir ao museu, sempre tem que observar o que está sendo feito, né? Porque aí
as portas vão abrindo dentro da nossa cabeça, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar atual para as discussões, para ver o que está sendo feito. E para ir de encontro com a nossa poética, com a nossa linguagem. Vou deixar aqui uma mensagem para os novos artistas, aqueles que estão te assistindo agora e falam assim, nossa, eu acho seu trabalho muito bacana. Qual seria a mensagem que você deixaria para eles, para esse início de trajetória que sempre é tão confuso, desorganizado, mas que é potente? Eu acho que buscar a sua essência, né? Porque eu acho que dentro da gente já mora alguma coisa que vai nos dar um caminho. Então eu acho que é um trabalho de se conhecer, saber quem a gente é, né? Porque eu falo isso, eu sempre estou visitando o meu lado criança. Eu sempre estou visitando aquele que, de alguma maneira, aquela, né, saber quem você é. Então, para mim, quando eu vou para minha criança, para aquele menino, eu busco muito das minhas referências para hoje em dia, né? Porque o meu trabalho sempre tem esse lado lúdico, as cores são muito presentes. Então, eu acho que as pessoas, que os artistas, eles têm que olhar para realmente quem eles são. Porque a gente, às vezes, é influenciado por algumas questões que estão no momento, mas às vezes não é aquilo que a gente é, né? Então eu acho que a gente tem que ser sincero. A nossa arte, ela parte de um lugar muito sincero. Então eu acho que os artistas têm que ser sinceros, porque aí quando eles tiverem essa sinceridade, eles vão entregar o máximo da essência de cada um, né? E ter as suas referências, né? A gente ter referenciais é muito importante para que a gente dialogue, para que a gente fale de uma maneira que tenha um conceito muito forte, né? Essa questão do conceito da poética é muito importante para você não trair o seu trabalho. Então, você ter um conceito e não trair esse conceito. E a persistência, né? Porque eu acho que a vida é muito mais não do que sim. Então, a nossa vida deveria ser um currículo, né, de vários fracassos e não só as vitórias. Porque é muita porta fechada, né? Então, a gente tem que ser persistente, né? Tem que ter essa resiliência, esse trabalho de determinação, né, do que se quer, né? Vou agradecer sua presença aqui no nosso podcast. A gente fica muito feliz em poder beber um pouco do seu saber, do seu fazer, poder contemplar os nossos artistas daqui também com um novo referencial. Saiba que a cidade de Uberlândia está aberta para você, principalmente na Secretaria de Cultura e Turismo, na nossa Prefeitura de Uberlândia. Nós sempre estamos aqui querendo receber pessoas que nos tragam novos ares, ou então que contemplem os ares que nós temos de uma forma diferente. Agradeço você. Vou deixar para você deixar seus canais de contato. Se você tiver alguma biografia, livros, para as pessoas poderem acompanhar, aqui para o nosso público de Uberlândia. Olha, eu que agradeço a entrevista, Ariadne, todo o carinho que vocês tiveram comigo aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Quem quiser saber mais do meu trabalho, eu tenho um Instagram portfólio, que é Fantasias em Sucata. Esse Instagram, ele tem vários vídeos, várias entrevistas, fotos, croquis de vários trabalhos, então vou atualizando lá semanalmente, então o pessoal pode se inspirar. No YouTube, como eu falei, o Fantástico Ateliê do Gu, coloquem lá que vocês vão ver a websérie toda. A websérie toda lá. Agradeço você, Gustavo. E você que está com a gente aqui no podcast Culture-se, eu agradeço por estar com a gente até agora. Vamos para o nosso próximo episódio e eu te espero lá.